Desde cedo, aprendemos que a história da humanidade segue uma lógica clara. Primeiro a sobrevivência, depois o desenvolvimento e só então a civilização. Mas essa narrativa começa a ruir quando olhamos mais de perto para o passado. Escavações, ruínas e registros antigos revelam sociedades que possuíam conhecimentos e habilidades muito além do que deveriam ter em seu tempo. Hoje, vamos explorar 7 civilizações antigas que eram avançadas demais para existir. O que você está prestes a ouvir não questiona apenas datas ou teorias. Questiona tudo o que acreditamos saber sobre nossas origens. Seja bem-vindo ao História Perdida. Göbekli Tepe está localizado na atual Turquia e é considerado um dos sítios arqueológicos mais enigmáticos já descobertos. Datado de cerca de 12 mil anos atrás, ele foi construído numa época em que, segundo a história oficial, a humanidade ainda não havia desenvolvido agricultura, escrita ou cidades permanentes. O local é composto por enormes pilares de pedra em formato de T, alguns pesando mais de 20 toneladas, organizados em círculos perfeitamente planejados. Esses pilares são ricamente decorados com relevos de animais, símbolos abstratos e figuras que sugerem um significado ritual ou cosmológico. O que mais intriga os pesquisadores é o nível de organização necessário para erguer uma estrutura desse porte. Não se trata de um abrigo improvisado, mas de um projeto arquitetônico complexo que exigiria coordenação, conhecimento técnico e planejamento a longo prazo. Ainda mais perturbador é o fato de que Göbekli Tepe foi intencionalmente enterrado após séculos de uso. Alguém decidiu esconder aquilo do futuro. Como uma sociedade considerada primitiva construiu algo tão avançado? E por que fez questão de apagá-lo? Hoje, o Saara é o maior deserto quente do planeta. Mas há milhares de anos ele era um ambiente fértil, repleto de rios, lagos e vegetação. Evidências arqueológicas mostram que comunidades humanas viveram ali por longos períodos, praticando agricultura, criação de animais e possivelmente observações astronômicas. Gravuras rupestres encontradas na região retratam cenas de pesca, navegação, símbolos celestes e mapas que sugerem um conhecimento muito além da simples sobrevivência. Essas sociedades parecem ter se organizado de forma estável, explorando os recursos naturais e desenvolvendo uma cultura complexa. Mas com a mudança climática gradual, o deserto avançou, tornando a região inabitável. O mais estranho é que não há grandes cidades preservadas, nem textos, nem registros claros de migração em massa. Quem eram essas pessoas e como uma civilização inteira desapareceu sem deixar vestígios claros de seu fim? Atlântida é descrita pelo filósofo grego Platão como uma civilização poderosa, rica e extremamente avançada para sua época. Segundo os relatos, era uma sociedade organizada, com engenharia sofisticada, arquitetura monumental e profundo conhecimento científico. Platão afirmava que Atlântida existiu milhares de anos antes de seu tempo e que foi destruída subitamente por uma grande catástrofe natural, afundando no oceano em apenas um dia e uma noite. Durante séculos, essa história foi tratada como uma alegoria filosófica. No entanto, descobertas de estruturas submersas, mapas antigos e tradições orais em diferentes culturas reacenderam o debate. Alguns pesquisadores acreditam que Atlântida pode ter sido uma civilização real, cuja memória sobreviveu apenas de forma fragmentada. Atlântida foi apenas um mito, ou o eco distorcido de uma civilização avançada perdida no tempo. A civilização do Vale do Indo floresceu há mais de 4 mil anos em regiões que hoje pertencem à Índia e ao Paquistão. Cidades como Mohenjo-Daro e Harappa impressionam até hoje pelo nível de planejamento urbano. As ruas seguem padrões geométricos precisos, as casas possuem sistemas de drenagem eficientes, e o esgoto era canalizado de forma extremamente avançada para a época. Curiosamente, não foram encontrados palácios, túmulos reais ou grandes templos centrais.
Não há estátuas de reis, deuses dominantes ou líderes políticos claros. Isso sugere que a sociedade pode ter funcionado de forma descentralizada, organizada coletivamente, algo extremamente raro na antiguidade. Como uma civilização tão avançada se organizava sem deixar sinais de poder central ou autoridade visível. Norte Chico, localizada no atual Peru, é uma das civilizações mais antigas das Américas, datando de cerca de 5.000 anos atrás. Ela construiu grandes complexos arquitetônicos, incluindo pirâmides monumentais e centros cerimoniais. O que torna Norte Chico única é a ausência quase total de evidências de conflito. Não foram encontradas armas, fortificações ou sinais claros de guerras. Além disso, essa civilização prosperou sem cerâmica, sem escrita conhecida e sem representações artísticas elaboradas. Ainda assim, manteve uma organização social estável por séculos. Como uma civilização tão antiga, prosperou sem guerra, sem escrita e sem os pilares tradicionais do poder. Gunung Padang, na Indonésia, é oficialmente classificada como uma colina natural. No entanto, estudos recentes revelaram que sob essa colina existem estruturas artificiais organizadas em camadas. Algumas dessas camadas foram datadas com mais de 20.000 anos, um período em que, segundo a história oficial, a humanidade ainda não possuía capacidade de construir monumentos complexos. Os blocos de pedra parecem ter sido posicionados de forma intencional, seguindo padrões geométricos e estruturais. Caso essas datas sejam confirmadas, Gunung Padang se tornaria a construção monumental mais antiga conhecida. Estamos diante de uma formação natural mal interpretada, ou de uma civilização avançada esquecida pela história. Próximo à ilha de Yonaguni, no Japão, mergulhadores descobriram enormes estruturas submersas no fundo do oceano. As formações incluem escadarias, plataformas e superfícies planas com ângulos retos impressionantes. Alguns geólogos afirmam que essas estruturas são resultado de processos naturais. Outros defendem que a simetria e o acabamento são complexos demais para serem explicados apenas pela natureza. Se Yonaguni for artificial, ela teria sido construída antes do fim da última era do gelo, quando o nível do mar era muito mais baixo. Seria Yonaguni apenas uma curiosidade geológica? Ou o que restou de uma cidade antiga engolida pelo oceano? Essas civilizações desafiam a ideia de que o progresso humano é linear. Talvez o passado tenha sido muito mais avançado do que imaginamos, e talvez tenhamos perdido mais conhecimento do que pensamos. A história que conhecemos pode ser apenas a versão que sobreviveu. Qual dessas civilizações mais desafia sua percepção da história? Deixe sua opinião nos comentários. A história não é feita apenas de respostas, mas das perguntas que ousamos fazer. Bem-vindo ao História Proibida.